Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Num passeio pelo zoológico, a gente pode perceber que existem animais com as mais variadas características. Tem animal grande, pequeno, que vive na terra, que vive no mar, com escamas, com penas, sem penas. Afinal, são mais de 2 milhões de espécies de animais. Você já pensou que complicação seria estudar tantas espécies de animais sem qualquer método? Pois é. Para facilitar os estudos, os cientistas organizaram os animais em grupos, levando em consideração as características de cada uma das espécies animais. Na teleaula de hoje você vai ver que os animais estão divididos em 2 grandes grupos, os animais vertebrados e os animais invertebrados, e ainda entre os vertebrados em 5 classes diferentes. Com a ajuda dessa classificação, os cientistas podem estudar uma infinidade de coisas sobre os animais, e até descobrir um monte de coisas sobre animais que já desapareceram há milhões de anos do planeta. Os dinossauros, por exemplo. Gente, eu vi um filme tão legal ontem. Comprei até um dinossauro, ó. É uma gracinha? Lindo. Sabe o que eu acho incrível? É que nenhum ser humano conseguiu ver um dinossauro de verdade. Sabe que o filme que eu vi ontem falava disso mesmo? Que os dinossauros existiram há milhões de anos atrás e que eles desapareceram muitos anos antes dos seres humanos aparecerem. Como é que cientistas podem saber tanta coisa sobre os dinossauros, hein? Não, é o seguinte, é que os cientistas descobriram alguns restos dos dinossauros que ficaram preservados. Ô, Lineu, é isso que eu acho incrível. Como é que os cientistas conseguem descobrir tantas coisas a partir desses restos? Eles descobriram como eram os hábitos dos dinossauros, como é que eles viviam, como é que era o tamanho deles, o corpo... Bom, é o seguinte, o primeiro passo foi determinar a que grupo de animais os dinossauros pertenciam. Aí com essa informação, eles puderam descobrir um monte de outras coisas. Grupo de animais? Observando os animais, a gente pode descobrir muitas coisas sobre eles. Uma delas é se eles possuem ou não possuem coluna vertebral. Olha, essa é uma informação fundamental para a gente saber a qual dos 2 grandes grupos esse animal pertence. Ao grupo dos animais vertebrados ou dos invertebrados. Grupo dos animais vertebrados e grupo dos animais invertebrados? Como assim, Lineu? Calma, Maria, uma coisa de cada vez. Tá bom, então. Animais vertebrados. Tá bom, Maria, você, por exemplo, se eu passar a mão aqui nas suas costas, o que você está sentindo aqui, essa fileira de ossinhos, tá vendo? Tô. Tá, isso aqui é uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral é uma estrutura que existe em todos os seres humanos e em vários animais também. O dinossauro, por exemplo. Então, a gente já descobriu o quê? Que o dinossauro é um vertebrado. Essa foi a primeira descoberta que os cientistas tiveram observando os restos dos ossos dos dinossauros. Gente, olha aqui. Então os peixes também são vertebrados. Mas tem vários animais vertebrados. Há cachorro, gato, tubarão, tartaruga, arara, sapo. Existem animais vertebrados que é fácil a gente perceber que eles têm coluna vertebral, como os cachorros, os gatos, por exemplo. A coluna vertebral desses animais é muito parecida com a nossa. Ela fica assim bem no meio das costas. Mas e outros animais, como a minhoca, a cobra? Será que eles têm ou não têm coluna vertebral? Minhocas e cobras. Tá aí. Como você faria para diferenciar uma minhoca de uma cobra? Eu não estou falando dessas minhocas pequenininhas que a gente encontra no jardim. Não. Mas sim de minhocas como a minhocossu, que chega a ter meio metro de comprimento, parecendo bastante com uma cobra. O jeito é pensar um pouco. Como a gente já sabe, a grande diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado é a coluna vertebral. Por isso, se a gente quiser diferenciar uma cobra de uma minhoca, o jeito é verificar se esses animais têm ou não coluna vertebral. Pelo que a gente pôde ver nessa ilustração, a cobra possui um conjunto de ossos, também chamado de esqueleto. Podemos ver também a coluna vertebral e, por isso, é um animal vertebrado.
Já a minhoca, como a gente pode ver, não tem ossos. Ou seja, a minhoca não tem coluna vertebral e, por isso, é um animal invertebrado. Assim como as minhocas, existem várias outras espécies de animais que não possuem coluna vertebral. Na verdade, existem 1.800.000 espécies de animais que fazem parte do grupo dos invertebrados. Olha, são animais como as formigas, as cracas, os mexilhões, os caranguejos, os corais, os vermes. Até agora, a gente viu que os animais são divididos em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Mas além desses grupos, os animais são divididos em vários subgrupos. Dentre os vertebrados, existe a classe dos mamíferos, por exemplo. Os mamíferos são aqueles animais que amamentam seus filhotes, como os cavalos e os cachorros. Olha que peixão. Olha aqui. Opa, salada de fruta. Que legal. Ah, gente, e o canário, hein? Não, porque mamífero, eu sei que ele não é, porque eu já tive um canarinho, sabe? E eu sei que eles não amamentam os filhotes. É, não. Olha, mas ele tem coluna vertebral, ó. Pois é, então, a gente já chegou aqui à conclusão. O canário é um vertebrado, mas não é um mamífero. Então, para descobrir a classe do canário é fácil. Olha aqui, ó, nessa foto. O que tem mais no canário? Ah, isso é fácil mesmo. Tem pena. Então, pena é a característica exclusiva da classe das aves. É fácil reconhecer os animais que fazem parte da classe das aves, como os pássaros, por exemplo, as galinhas, os avestruzes, essas araras. Todos eles têm penas. Mas os animais que fazem parte da classe dos anfíbios, você saberia dar algum exemplo? Anfíbios? Olha, de cabeça não sei dizer. O jeito é ler nessa revista. Os animais anfíbios vivem parte da vida na água e outra parte na terra, como dá para perceber observando esse sapo. Os anfíbios possuem a pele lisa e úmida. Ô, Linel, e os peixes, hein? Não, porque eles não amamentam os filhotes como os mamíferos, não têm penas como as aves e também não têm a pele lisinha e vivem tanto na água quanto na terra quanto os anfíbios. O que eles são? Bom, Maria, pensa nas características principais dos peixes. Quais são? Bom, eles vivem só na água e têm o corpo revestido por escamas, né? Então, quando você falou eles, você se referiu aos peixes de uma forma geral, né? Você não pensou exclusivamente num tubarão, numa sardinha, numa garopa, né? Você pensou em todos ao mesmo tempo. Então, a resposta tá aí. Eles fazem parte da classe dos peixes. Até agora, a gente já viu 4 classes de animais vertebrados. Os mamíferos, as aves, os anfíbios e os peixes. Mas será que os dinossauros faziam parte de alguma dessas classes? Ou será que existe uma outra classe de animais vertebrados que a gente ainda não viu? Não sei não, viu? Esse dinossauro não parece pertencer a nenhuma das classes que a gente já viu. Sabe que eu não consigo imaginar como é que cientistas descobriram a que classe eles pertenciam? Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Além dos ossos encontrados, os cientistas também encontraram dentes e ovos com embriões. Aí, com todos esses restos, eles começaram a perceber que os dinossauros tinham muitas características em comum com as cobras e os lagartos. Ah, é por isso então que eles têm escamas. O que mais a gente pode perceber como característica comum das cobras e lagartos? Então, você já conseguiu descobrir? Bom, além das escamas revestindo o corpo, o que os animais da classe dos répteis têm em comum é que eles têm a capacidade de viver na Terra. Isso nos leva a concluir que os dinossauros também eram animais terrestres. Então, essa revista que chegou hoje de manhã é incrível. Tem tudo sobre dinossauros, até uma matéria falando sobre o desaparecimento deles e de outras espécies de animais. Muitas espécies de animais desapareceram ou se transformaram nos últimos milhões de anos da história do nosso planeta. Hoje existem cerca de 2 milhões de espécies animais originadas pelo processo de evolução das espécies. São os animais que melhor se adaptaram aos diferentes ambientes do planeta. Ai, que pena, não é justo os dinossauros tinham que desaparecer? Não, Maria, mas muitas outras espécies desapareceram. O que aconteceu foi o seguinte. Ao longo de milhões de anos, as estruturas dos animais foram sendo selecionadas. E nem todas as espécies tiveram condições de se adaptar às mudanças dos diferentes ambientes do planeta. Agora eu entendi por que os animais são tão diferentes. É porque os ambientes também são diferentes. É isso aí. As características das espécies são as mais adequadas ao ambiente que o animal vive. Nossa, gente,
A gente falou tanto em coluna vertebral que eu já tô com a minha doendo, viu? Então, Lavando louça aí com a coluna toda torta, né? então eu acho bom você cuidar logo da tua coluna antes que você desapareça também que nem os dinossauros, viu? E antes que desapareça a matéria da nossa cabeça, vamos fazer a revisão da teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existe uma diversidade muito grande de animais de variadas formas e tamanhos no nosso planeta. Você viu que os animais podem ser classificados segundo algumas características que possuem. Viu que os dois principais grupos de animais são os dos animais que possuem coluna vertebral, chamados de vertebrados, e dos animais que não possuem coluna vertebral, conhecidos como invertebrados. E viu também que os vertebrados podem ser subdivididos em 5 classes: mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios. Bom, agora é com você. Pegue seu livro, sente numa cadeira bem confortável e bons estudos. E agora que você viu que ela é tão importante, não se esqueça da sua coluna vertebral, hein? Até a próxima teleaula.